Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Erga suas mãos e louve ao Senhor. Com a sua vida, louve ao Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda em mais uma transmissão do Ministério Fonte da Vida, em mais uma transmissão de um culto online. E estamos com os nossos corações alegres, pois Deus nos permite, através dessas ferramentas maravilhosas, chegar ao coração dos irmãos, através do louvor e da ministração da palavra. Portanto, querido, amado, amada do Senhor Jesus, que Deus possa maravilhosamente abençoar aos nossos corações, pois mesmo neste novo normal, diante de toda essa pandemia que tem nos afastado fisicamente falando, em nossos corações podemos estar próximos uns dos outros e cumprir tudo aquilo que Deus tem proposto para cada um de nós, como ministros do Evangelho, como ministério, como servos de um Deus vivo e maravilhoso. Bem sabemos que muitas igrejas já estão funcionando com seus cultos presenciais. Louvamos a Deus por essas iniciativas maravilhosas, em especial daqueles líderes e lideranças que estão fazendo com total responsabilidade, mesmo que tendo que restringir o quantitativo de pessoas presentes para evitar aglomeração, mas ainda assim estão o fazendo, mesmo de maneira alternada, e nós louvamos a Deus por esses que estão fazendo de maneira sábia,
prudente e avançando para o louvor e para a glória do nosso Deus. Assim como nós também que tomamos outras iniciativas. A despeito de tudo que está acontecendo, o isolamento social para nós que fazemos parte do grupo de risco ainda é o mais recomendado. E mesmo tendo que fazer esse isolamento social, Deus nos permite, através dessas ferramentas maravilhosas, chegar até o seu coração, através dessas transmissões online, na qual nós podemos entoar cânticos de louvor ao nosso Deus, curvar a nossa fronte, o nosso coração em oração e colocar os nossos corações para a meditação da palavra de Deus, isto é, podendo prestar a Ele um culto de louvor e adoração que a Ele e somente a Ele é devido. Por isso, nos permita declarar mais uma vez: que bom que você está aqui, que bom que você está conosco, que bom que juntos, verdadeiramente, podemos celebrar ao Senhor. Que você possa ser ricamente abençoado em nome do Senhor Jesus. Onde for a tua bênção, me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada é a minha saída, bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Tudo que eu faço, sou abençoado, Onde for a tua bênção, me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada é a minha saída, bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah.
Glória a Deus. Leitura para meditação aos nossos corações. Leitura que fazemos sempre dentro do nosso culto, que se encontra no Salmo 85, do verso 7 até o verso 12. Leitura que faremos da Palavra de Deus, livro de Salmos 85, do verso 7 até o verso 12. Diz assim o texto sagrado: Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram, e a justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o bem, e a nossa terra dará o seu fruto. Que Deus possa abençoar, mais uma vez, a leitura da sua palavra aos nossos corações. E que na ação poderosa do seu Espírito Santo possamos ver acrescida a nossa fé e, mais uma vez, cooperando para a nossa edificação. Senhor absoluto.
Deus. Em todo tempo, Deus seja louvado pela sua bondade, pelo seu favor, pela sua graça e pela sua misericórdia. Esse Deus maravilhoso e tremendo, cujo favor repousa sobre a vida de cada um de nós. Leitura, pois, que faremos do texto sagrado, a Bíblia, a palavra de Deus, para meditação aos nossos corações, para pensar, para ministrar a palavra de Deus aos nossos corações, que se encontra na epístola do apóstolo João, primeira epístola, primeira carta de João, capítulo 1, versos 5 e 7. Leitura que faremos do texto sagrado na primeira epístola do apóstolo João, primeira carta de João, capítulo 1, versos 5 a 7. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E posso complementar, e praticamos a verdade. Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra aos nossos corações. E mais ainda, vamos curvar o nosso coração. Pedir mais uma vez que esse Deus maravilhoso e tremendo, na ação do seu glorioso Espírito Santo, venha trazer para cada um de nós um perfeito entendimento da sua palavra, para que haja acréscimo à nossa fé e sejamos verdadeiramente edificados na rocha que é Jesus Cristo. Oremos. Querido Deus, Pai maravilhoso e tremendo, a gratidão inunda, repousa aos nossos corações, pois reconhecemos, Pai, em todo o tempo o teu favor, a tua bondade, a tua graça e a tua misericórdia. Podemos afirmar diariamente, de contínuo, até aqui nos tem ajudado o Senhor. E mais uma vez, Pai, te pedimos a tua direção, a tua graça e o teu favor, para que possamos, Pai, pensar, meditar na tua palavra e na ação do teu Espírito Santo. Te pedimos, abre a porta da palavra aos nossos corações, acrescenta a fé a ouvir da tua palavra e que haja edificação para a minha vida, para a vida dos meus amados irmãos, pois a tua palavra que nos convida, Pai, a nos render ao conhecimento de ti, para que possamos ser edificados, Pai. Tudo tu tens feito para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maturidade espiritual, para, como declara a tua palavra, possamos alcançar perfeita varonilidade. Portanto, Pai, visita os nossos corações e, segundo o teu querer, fala ao nosso entendimento. Pedimos dessas bênçãos humildemente e a fazemos mais uma vez em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Texto maravilhoso, texto joanino, em que o apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta geral, e um dos personagens que nos chama a atenção, ele escreve essas cartas no alto da sua maturidade, diante de uma comunidade que o seguia, as suas orientações, as suas direções, todas elas, claro, dadas pela ação do Espírito Santo de Deus. E neste texto me salta aos olhos essa expressão implícita e a expressão clara que está no texto. No verso 6, por exemplo, está lá: aqueles que andam em trevas, que vivem em trevas, não praticam a verdade. E o apóstolo João já nos chama a atenção para esta realidade. Aquele que não vive na verdade, aquele que não pratica a verdade, ele está em trevas. E é a luz de Cristo que liberta, tira o homem das trevas. Como está escrito na própria palavra, transporta o homem do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. E na sua maravilhosa luz,
este ser humano passa a ser um praticante da verdade. Pois aquele que está nas trevas não pode praticar a verdade. E o verso 7 chama esta atenção. Se nós andarmos na luz como ele está, sim, somos praticantes da verdade. Texto, insisto, maravilhoso. E o que destaca neste texto é a verdade. Tanto a ausência da prática da verdade, quanto a prática da verdade. A ausência da prática da verdade, João nos convida a pensar sobre aqueles que estão em trevas e, portanto, não têm comunhão. Aquele que não vive em comunhão, certamente também não pratica a verdade. Pois os que estão vivendo em comunhão, pela experiência que têm em Cristo Jesus, são praticantes da verdade. Observe que a igreja sempre foi desafiada a proclamar o evangelho da verdade. Paulo destaca isso na sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, no verso 5. Pois o evangelho da verdade é a esperança revelada nos céus. E ela se mostra pela prática da verdade do Evangelho. A verdade ela pode ser definida como a concordância entre o pensamento e realidade, ou ainda a própria realidade enquanto se revela ao espírito humano. Observe que a verdade entre o que pensamos e aquilo que está como realidade diante de nós, isso claramente, num conceito mais prático, revela a verdade. Contudo, a noção bíblica para a verdade é muito mais do que uma concepção teórica ou filosófica, é uma questão existencial. Trata da forma como o ser humano vive e viverá a sua existência. E Deus é o artífice e o defensor desta verdade existencial, que leva o homem a viver na verdade, isto é, em Cristo Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é mister entender, compreender que a verdade é a fidelidade de Deus que se cumpre em Cristo. Deus prometeu um Salvador e cumpriu completamente a sua promessa, porque a sua fidelidade, diz o texto sagrado, se estende de geração em geração. A salvação do Senhor se estende de geração em geração. Deus, mais uma vez declaramos, Ele não somente é o artífice, mas é o defensor da verdade. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E como Ele declara na sua palavra, Ele vela por ela para cumpri-la, porque Ele é o Deus da verdade. O apóstolo Paulo, ele crê profundamente no poder da verdade. Podemos observar nos seus escritos. Ele desmascara, inclusive, a mentira e chega a afirmar com sabedoria e excelência: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Está lá em Romanos 4:4. Ou ainda, chama-nos a atenção do anúncio de outro evangelho, Gálatas 1:8, como sendo um evangelho amaldiçoado. E ainda nos convida no livro de Timóteo, no capítulo 4:4, de que nós não devemos nos desviar os ouvidos da verdade para as fábulas. E neste presente tempo, mais do que nunca, parece-nos que a verdade está sendo colocada de lado por muitos, e o ouvir fábulas, histórias que enganam, que iludem, que frustram a fé, tem sido uma constante, e me chama a atenção, em especial, nesse ambiente no qual nós estamos inseridos, que é o chamado ambiente evangélico. A verdade
será sempre o desafio para a igreja. Paulo, escrevendo aos Timóteo, declara que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Contudo, o apóstolo João é quem mais escreve sobre a verdade. Nós, se fôssemos fazer uma pesquisa no texto sagrado, encontraríamos centenas de textos que falam sobre a verdade. E também o apóstolo João, que é conhecido como o apóstolo do amor, ele faz menção da verdade como sua companheira, pois ela acompanha os seus escritos. E ela é essencialmente uma teologia reveladora, faz da verdade uma designação do próprio Deus, do caráter de Deus, assim bem como o seu amor. Verdade e amor, podemos afirmar, caminham juntos. Quem ama é verdadeiro, e quem é verdadeiro também ama, faz uso do amor. Por isso que Paulo, ainda escrevendo sobre a dinâmica do amor, ele declara que se não houver o amor, tudo se torna em vão. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, nada adiantaria. Ou seja, o amor expressa a verdade. Mais uma vez, quem ama é verdadeiro, e quem é verdadeiro ama sim. E é na verdade que encontramos o amor genuíno, o amor que vem do coração de Deus para a vida de cada um de nós. Cristo é o Filho unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Uma vez que fomos alcançados por esta graça maravilhosa, o viver do ser humano pode e acontece na verdade. O apóstolo Paulo define muito bem essa questão quando ele declara: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele veio para dar testemunho da verdade, o Espírito Santo de Deus. E quem é da verdade, escreve João no capítulo 18, verso 37, ouve a sua voz. Quem é da verdade, atenta para a verdade, e a verdade que vem da voz maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sumo pastor. Os escritos joaninos evocam a verdade, e como o apóstolo Paulo também condena a mentira, pois a mentira provém do pai da mentira, o enganador, o diabo, o inimigo das nossas almas. Quanto poderíamos falar sobre a verdade e o seu valor e a importância para cada um de nós. Mas, mais uma vez, queremos meditar, pensar no texto sagrado que chama-nos a atenção para aqueles que não praticam a verdade, porque estão em trevas, não andam na luz, como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está, e por isso não têm comunhão. Mas aqueles que praticam a verdade andam na luz, como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está na luz e, portanto, tem comunhão. Como é maravilhoso olhar com atenção para aquilo que declara a palavra de Deus e não para as afirmativas ou para as fábulas que muitas vezes separam, criam divisão e não trazem edificação para o corpo de Cristo. Sim, o quanto poderíamos ficar centrados no quanto é importante a verdade para cada um de nós. Permita pensar de maneira didática sobre alguns dos muitos benefícios que a verdade de Deus traz para a vida do ser humano. Primeiramente, a verdade é libertadora. Nós conhecemos o texto joanino que declara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falar a verdade é não ter medo de ser desmentido, de passar por uma situação de constrangimento em que se declara uma coisa e aquilo não é uma verdade e alguém expõe essa verdade e gera um constrangimento absurdo. A verdade, ela tem esse potencial de libertar as amarras, mesmo que no primeiro momento possa causar
alguma espécie de dor, mas esta dor é passível de um tratamento, porque quando nós somos verdadeiros, não ferimos, não machucamos, podemos até incomodar e produzir uma dor, mas o bem maior sobrevém, porque a verdade prevalece e, na verdade, está a liberdade. A verdade tem esse efeito libertador, não permite que o homem fique escravizado, não permite que o homem fique subjugado a uma mentira e talvez por conta de uma mentira, outras mentiras precisam ser alimentadas. Um dos benefícios que a verdade, a prática da verdade traz para nós é um efeito libertador, um efeito que traz tranquilidade para o ser humano. Uma segunda benesse, um segundo benefício que advém da prática da verdade é uma consciência tranquila. Uma consciência que refrigera o nosso entendimento, a nossa alma. Aquele que caminha na verdade, ele pode repousar com tranquilidade, dormir bem todas as noites, não ficar sobressalto com aquilo que poderia vir a acontecer. Além da prática da verdade ser libertadora, traz uma consciência tranquila para a vida do ser humano. E mais, ainda podemos afirmar, a mentira traz culpabilidade, principalmente quando envolve pessoas as quais nós amamos. Esse princípio de pequenas mentiras inocentes, elas acabam magoando pessoas, sob a justificativa de que não queríamos fazer isso, mas é exatamente o que acontece. Além de deixar o pensar de maneira inquieta. Imagine alguém que está enganando a sua esposa ou seus irmãos em Cristo e o olhar, olho no olho, traz inquietação para o seu interior, para o seu espírito, porque não está na prática da verdade. E mais uma vez o texto joanino se cumpre, aquele que não vive a prática da verdade, ele está realmente em trevas. E uma terceira característica ou benefício de viver a prática da verdade é a paz com Deus. Porque o texto sagrado chama-nos a atenção. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que a justificação, que é o perdão dos nossos pecados, o reconhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, sermos transformados numa nova criatura, adotar um novo viver, ser chamados de filhos de Deus, isso traz para nós paz com Deus. E paz com Deus só é obtida por aqueles que estão na luz, que vivem pela verdade. Quero deixar esse pensar no seu coração. Aqueles que estão na luz vivem a prática da verdade. E nesse presente tempo, mais do que nunca, para dar testemunho de um Deus maravilhoso e tremendo que é verdadeiro, que em tudo que prometeu cumpriu, nós, como cristãos, filhos de Deus, precisamos viver a prática da verdade. E abolir do nosso meio, da nossa vida, uma prática da ausência da verdade. Pois daqueles que não praticam a verdade, mais uma vez esclarece o escritor sagrado. É a palavra de Deus que nos chama a atenção. Está em trevas e não tem comunhão. Mas daqueles que vivem a prática da verdade, eles estão na luz de Deus e têm comunhão. E porque precisamos viver na prática da verdade, poderia pontuar tantas coisas, mas algumas me chamam a atenção. Primeiro, para que possamos servir ao nosso Deus com inteireza de coração. Aquele que não está na prática da verdade não pode servir a Deus com um coração por inteiro.
para que possamos adorá-lo verdadeiramente na beleza da sua santidade, a verdade precisa estar na prática do nosso viver. Para fazer conhecido a Ele todas as nossas necessidades e anseios, mais do que nunca, precisamos ser verdadeiros para com eles e para com aqueles que estão à nossa volta. E por fim, é esta verdade maravilhosa, como declara o texto joanino, que nos purifica de todo o pecado. Pois bem sabemos que o pecado faz separação entre nós e Deus, mas estar na luz, como Ele está na prática da verdade, temos paz com Deus. E como declara o texto sagrado, somos purificados de todo o pecado. O texto chama a atenção que Deus é luz e nele não há trevas. Neste presente tempo, onde observamos uma atmosfera de tão densas trevas, não somente na humanidade, mas em especial no nosso país, nesse ambiente declarado religioso, evangélico, onde tantas coisas abomináveis e terríveis nós estamos vendo, ouvindo e presenciando. Mais do que nunca, precisamos suplicar que a luz maravilhosa desse Deus tremendo venha repousar sobre as nossas vidas. Que a luz de Cristo possa brilhar no meu, no seu, no coração de cada um de nós. Pois se verdadeiramente estivermos na luz como Ele está, temos comunhão uns com os outros. E que coisa linda, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Curva o seu coração. Vamos entregar a meditação da palavra de Deus aos nossos corações neste momento. Querido Deus, Pai maravilhoso e tremendo, a gratidão repousa sobre os nossos corações. Salta-nos ao entendimento a declaração da Tua palavra que declara que Tu é luz, em Ti não há trevas. E se nós estivermos em Ti, Pai, não haverá trevas sobre nós. E então, Pai, com toda a tranquilidade, poderemos viver a prática da verdade. Pois, Pai bendito, Deus maravilhoso, é pela verdade que triunfamos. Quando nos tornamos a igreja do Deus vivo, declara a Tua palavra, nos tornamos também coluna e firmeza da verdade. Em nome de Jesus, Pai, todo espírito contrário, todo espírito da mentira, do engano, seja repreendido em nome de Jesus e que a verdade na ação do Teu Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, possa prevalecer na vida de cada um de nós. Não nos deixe, Pai, confundido nem enganado, pois a Tua verdade declara a Tua palavra, liberta o ser humano. E a obra gloriosa que foi cumprida ali na cruz do Calvário, quando aceitamos o Teu maravilhoso sacrifício, Pai, somos transportados do reino das trevas para a Tua maravilhosa luz. E aí experimentamos, Pai, tão grande, poderosa e maravilhosa salvação. Portanto, ó Deus, complementa nos nossos corações aquilo que a voz e a dinâmica humana e tudo que fazemos com carinho, com zelo e amor não pode fazer, mas o Teu Espírito Santo é Ele que leva o ser humano ao convencimento do pecado, da justiça e do juízo. E a Tua palavra, Pai, é mais penetrante do que espada de 2 gumes e é apta para fazer discernir aquilo que está no coração do ser humano. E assim, Pai bendito, mais uma vez, com gratidão em nossos corações, oramos e o fazemos mais uma vez em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus que é o nosso Pai, ricas, doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre as nossas vidas, e não somente hoje, mas até a eternidade. Que você possa dizer amém no seu coração. Que Deus, de maneira maravilhosa, grandiosa, abençoe
a sua vida e a vida dos seus familiares, porque tudo que esse Deus maravilhoso faz é bênção para a vida de cada um de nós. Deus abençoe a todos mais uma vez, em nome de Jesus. Glória a Deus. Chegamos a mais um final de um culto online, de mais uma transmissão online do Ministério Fonte da Vida, e glorificamos a Deus esse privilégio que temos, mesmo nesse distanciamento social, de estar próximo
dos amados irmãos com os nossos corações, fazendo chegar até os amados irmãos a palavra de Deus, quer pela música, quer pela pregação da palavra. Rendemos graças a Deus que nos concede esse maravilhoso privilégio de estarmos juntos através dessas ferramentas poderosas e maravilhosas, como também expressamos louvor e gratidão aos amados irmãos que fazem parte e apoiam esse projeto maravilhoso, quer através da oração, quer através da colaboração, quer através da divulgação do nosso canal no YouTube. Se porventura você não faz de nenhuma das formas e deseja assim fazê-lo, você pode nos abençoar através da oração, da cooperação e da divulgação do nosso canal no YouTube. E é interessante observar que ali temos vários playlists, onde temos os louvores, a meditação diária de 7 minutos, os nossos cultos e todo um trabalho que o nosso Ministério de Louvor tem feito para levar canções inspiradas ao coração dos amados irmãos, como também aqueles que estão participando conosco de maneira especial. Não deixe de dar uma olhada com mais amplitude no nosso canal do YouTube, para que você possa observar o carinho, a dedicação e o zelo com que estamos fazendo tudo isso para que a mensagem de Deus possa chegar ao seu coração. Pedimos continuamente oração dos amados irmãos pelo Ministério de Louvor, pela nossa vida, e reconhecendo que alguns elementos do Ministério de Louvor ainda fazem parte da equipe técnica que nos auxilia a construir todo esse projeto para que possamos levar esse trabalho com muito carinho, amor e dedicação até você. E que Deus possa grandemente, maravilhosamente abençoar a sua vida, o seu coração e toda a sua família. Mais uma vez, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.